Caio Junqueira, nós vamos falar muito da entrevista, do conteúdo da entrevista do Lula, claro. Mas primeiro vamos ao noticiário de economia hoje que nos pareceu ser relevante do ponto de vista do nosso público. Apesar da forte expectativa, essa expectativa era nutrida inclusive pelo governo, a reunião do Conselho Monetário Nacional dessa quinta-feira não tratou da tão falada mudança na meta da inflação para 2023. Confira a reportagem de Leandro Magalhães. Essa foi a primeira reunião do comitê no terceiro mandato de Lula e ocorreu meio ao tensionamento na relação entre o petista e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O governo federal e o próprio Lula vêm criticando duramente a condução da política monetária por parte do Banco Central. Em entrevista exclusiva à CNN, Lula afirmou, no entanto, que não quer briga com Roberto Campos Neto, mas que o presidente do Banco Central precisa ser mais sensível na política de juros. Você não precisa de briga para isso, é só utilizar o bom senso. A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez, a única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Lula também anunciou que o governo concederá aumento no salário mínimo e ampliará a faixa de isenção do imposto de renda. A gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Nós vamos começar a isentar a partir de R$2.640. Que é exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos, gradativamente, até chegar aos 5 mil de isenção. Preocupado com o impacto dos juros altos no crescimento, nos investimentos e no emprego, o presidente da República tem contestado publicamente o patamar da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Nos últimos dias, o governo sinalizava com a possibilidade de uma mudança nas metas de inflação nos próximos anos, o que possibilitaria, em tese, uma redução mais rápida dos juros nos próximos meses. O assunto, no entanto, não entrou na pauta da reunião do Conselho. O Conselho Monetário Nacional é o colegiado responsável pela definição da meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central na condução da política de juros. Fazem parte do Conselho os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do Banco Central. Nesta quinta-feira, os três almoçaram juntos por mais de 2 horas. Em seguida, a reunião entre eles teve duração de apenas 28 minutos. Para 2023, a meta de inflação oficial está em 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Enquanto integrantes do governo tentam apaziguar a relação entre o executivo e a direção do Banco Central, o PT, partido do presidente, segue no ataque. Nesta quinta-feira, poucas horas antes da reunião do Conselho Monetário, a direção nacional da sigla publicou resolução na qual reafirma se opor à autonomia da instituição. Nossas bancadas devem propor ao Congresso Nacional a convocação do presidente do Banco Central para que venha debater essa política, tal como prevê a própria lei que aprovou a autonomia do Banco Central de 2019. A autonomia contra a qual o PT sempre se posicionou contrariamente, diz o documento. Daniel Hittner, nós vamos ter um tempo depois do primeiro break para a gente conversar especificamente a respeito da entrevista que Lula concedeu à CNN Brasil, a Daniela Lima. Queria pegar agora um pouco mais dessa parte do noticiário da economia, independentemente do que você quiser dizer, e começar com uma pergunta que é, na verdade, uma ironia. Todos esses últimos dias a gente discutiu, houve uma fervura enorme, discutimos tudo, houve uma brigaiada. Está tudo igual que era antes. Às vezes é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Você usou essa expressão, você adora ela, pelo jeito. Mas, pois é, William, a gente passou muito tempo aqui, nós e tantos outros, debatendo se a gente ia ter uma mudança da meta de inflação e, no final das contas, não tivemos uma reunião de 28 minutos, como disse o Leandro Magalhães, do Conselho Monetário Nacional. Agora, a entrevista do Roberto Campos no Roda Viva, na segunda-feira, deixou o Palácio do Planalto um pouco
nas cordas ali dentro do ringue, né? Porque ela foi avaliada mais do que como uma bandeira branca hasteada, ainda mais do que isso, como um sinal de que o Banco Central não quer entrar na briga. Então, como continuar essa briga se você não tem, do outro lado, alguém disposto a continuar com ela? As críticas ao Banco Central agora estão sendo muito direcionadas pelos auxiliares do presidente e pelos parlamentares, mas não por ele próprio. E a tentativa é de apaziguar um pouco a situação. Agora, eu alerto que vamos voltar a um tensionamento, porque a expectativa no PT, no Palácio do Planalto, na equipe econômica, é que você tenha já na próxima reunião do Copom, não uma alteração na taxa de juros, mas uma sinalização ali no comunicado, na ata, e eu não sei se isso vai acontecer. Hoje, por exemplo, consultorias privadas estavam divulgando relatórios prevendo a manutenção dos juros em 13,75% até o segundo trimestre de 2024. Só para você ter uma ideia, William, eu fecho por aí, as NTBs 2050, que são um título do Tesouro Nacional de longuíssimo prazo, estão com um nível de juros que é recorde e quase recorde, na verdade, se aproximando dos níveis de 2016, quando a ex-presidente Dilma sofreu impeachment. Esse é o grau de incerteza. Temos duas notícias. Uma, por não ser notícia, é uma notícia, né? Não mexeram, então a não notícia virou notícia. E a outra é o fato que o Daniel Hittner está reiterando, Raquel, que é que as expectativas do tal do mercado, agora quando a gente fala mercado, o pessoal acha que a gente defende o mercado, que a gente gosta do mercado, que a gente toma vinho com o mercado. Não sei, nós jornalistas profissionais entendemos o mercado como a esfera da informação na qual todas as pessoas que têm algo a ver com decisões econômicas trocam informações, portanto fazem preço. Definição clássica de mercado. Não tem um prédio, não tem um CPF, não tem um endereço. Mas lá, vamos voltar. Ironias, vamos acabar com as ironias hoje. O que acontece então, se as expectativas estão como elas estão, em função da não decisão de hoje? William, acho que é sempre interessante a gente pegar a linha do tempo, que ela mostra muita coisa para nós, né? No final do ano passado, antes da PEC do estouro, você tinha economistas prevendo a queda da taxa de juros para o segundo trimestre deste ano. Porque você tinha alguma expectativa de algum arranjo fiscal, você tinha um certo bom humor do mercado, uma expectativa de que entrasse dinheiro se o Lula ganhasse a eleição, como efetivamente começou a entrar, uma expectativa de um cenário internacional um pouco mais tranquilo. Então, se você pegar os calls das casas lá atrás, existia uma expectativa de queda da taxa de juros em algumas casas, alguns bancos, algumas consultorias, segundo trimestre desse ano. Nós tivemos a PEC do estouro, com um enorme, um gasto muito maior do que todo mundo imaginava. Depois tivemos o pacote do ministro Fernando Haddad, que sim, ajudou um pouco a acalmar o cenário, mas ainda não foi aprovado. A gente tem o arcabouço fiscal que ainda não veio, e aí veio a artilharia do presidente Lula e do PT, da presidente do PT contra o Banco Central. E aí você teve um aumento nas taxas de juros de longo prazo, que é o que o Daniel está mostrando. E essa perspectiva de aumento de taxa de queda da taxa de juros, ela foi ficando para frente. Então, voltando ao que o Daniel estava falando, é isso. Você tem gente que aposta que pode cair já no final desse ano, mas cada vez mais economistas estão falando em queda na taxa de juros no ano que vem. Por quê? Por falta de maior certeza na política fiscal. Quando a política, só concluir, vai fechar rapidinho. Quando a política fiscal não faz a sua parte do trabalho e a política monetária tem que trabalhar sozinha, você conta só com os juros para conter a inflação, você precisa de juros mais altos por mais tempo. Vamos ver quanto a pressão política, que evidentemente o que o PT e o presidente fizeram foi exercer pressão política sobre o presidente do Banco Central. Agora, não estão sozinhos de jeito nenhum e é fortíssimo em vários setores da economia brasileira
e da população também a ideia de que esses juros são escorchantes, que os juros são vergonhosos, que os juros são injustificáveis, que eles não têm explicação, que atrapalham, que é pesado, que dói para todo mundo. Não é algo que encontra uma forte disseminação. Em que medida isso compõe o caldo de cultura, a atmosfera política capaz de levar a autoridade monetária a reverter o que até hoje ela fez? Eu não apostaria que o Roberto Campos Neto e o Banco Central vai se deixar influenciar pela pressão política, porque tem uma estabilidade do cargo, tem mandato, não deve nada ao governo, assim, né? Acho que a cabeça dele é bem nessa linha. Agora, essa crise que a gente ficou cobrindo aqui por 2 semanas, ela foi suspensa, ela não acabou. Ela foi suspensa, talvez um empate, né? Lula já sinalizou que vai refluir, Roberto Campos Neto fez os acentos, porque quando o Lula fala que se daqui a 2 anos ele avaliar que a autonomia do Banco Central, a independência, não deu certo, ele pode sim rever. Então, na prática, ele já tem um candidato a culpado por um fracasso econômico, ou um possível, um provável fracasso econômico, um eventual fracasso econômico do seu governo. Se chegar daqui a 2 anos e o governo Lula não entregar, não fizer entregas para a população, a economia não deslanchar, ele tem esse culpado. Só que eu apostaria que antes disso, a cada reunião do Copom, a cada nova atualização ali da taxa de juros, e como o Daniel e a Raquel colocam, sem uma previsão nesse ano de uma alteração, vai voltar a artilharia para ele. Talvez não na boca do Lula, mas na boca do PT. É muito fácil. É o inimigo fácil. É fácil demais ter o Roberto Campos Neto como inimigo. É um cara que veio do outro governo, cuja independência do Banco Central foi aprovado no governo Bolsonaro, que foi votar de amarelo. Politicamente... Abriu o flanco ali de graça. Politicamente é um inimigo muito fácil de ser alvejado e ele será alvejado. Essa crise está suspensa, ela não acabou. Quando a gente fala no ponto de vista político exclusivamente que há um inimigo fácil de ser alvejado, é necessário uma certa coordenação para conseguir alvejá-lo. O PT está conseguindo? Tem havido reações, mas falando ali para a militância, é claro que tem uma mensagem que está sendo disseminada com alguma eficácia, mas não é para toda a sociedade. Tem muitos economistas que estão reagindo, você tem toda a parcela que não votou no Lula, que é muito consciente de que ele está tendo um embate absolutamente desnecessário, e também existe essa mensagem, essa análise que a gente faz, de que ele está buscando preventivamente um culpado. E eu queria chamar a atenção, já que o Caio abordou esse assunto, para 2 trechos dessa entrevista. Uma parte a gente mostrou nessa reportagem, que é quando ele fala assim, não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central, que é o contrário do que ele vem fazendo nos últimos 3 meses, né? E ele fala assim, eu até teria direito, porque ele não é presidente do BC indicado por mim, foi indicado pelo Bolsonaro, foi indicado pelo Paulo Guedes, quer dizer, são esses elementos que o Caio está colocando que fica muito fácil para tratá-lo como inimigo. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha e daqueles que votaram em mim, mas ele está lá, tem uma lei, tem um mandato, quer dizer, baixa um pouco a temperatura nesses ataques que vinha fazendo em razão dessa estratégia do Roberto Campos Neto, que apesar dos excessos de acenos, pode ter sido acertada, de não entrar na briga, deixar ele brigando sozinho. Você outro dia lembrou muito bem aquela frase do Lula, mal aplicada para a guerra da Rússia contra a Ucrânia, se um não quer, 2 não brigam. O Roberto Neto não quis brigar, mas também não recuou. E para concluir, ele fala em outro momento, o que eu quero saber é o resultado vai ser melhor? Um Banco Central autônomo vai ser melhor, melhorar a economia? Ótimo, mas se não melhorar, temos que mudar. Por que eu destaco isso? Se não melhorar, temos que mudar. Porque se não houver uma melhoria, o Lula já tem o culpado. Ele está dizendo isso com todas as letras. Quer dizer, a culpa não é de você segurar a gastança, de você buscar o equilíbrio, quer dizer, da falta de deveres de casa do governo Lula, né? De não fazer isso, de não buscar o equilíbrio das contas públicas, de não buscar conter a inflação com reformas, com outras questões que o governo poderia fazer. A culpa é do Roberto Campos Neto, do Banco Central. Posso fazer uma observação rápida? Só vou adiantar como é que a gente vai prosseguir, que vocês já estão jogando para a entrevista. Eu tenho um break para fazer, você vai falar, e depois que você falar, eu vou para o break, na volta nós vamos abordar a entrevista. Senão vocês já estão dando spoiler da entrevista, e há vários trechos que a gente ama, mas Raquel, prossiga. Só uma observação rápida, porque acho que até por ossos do ofício, né? A gente fica procurando, então a disputa acalmou, quem venceu?
o embate, né? E aí tem a gente enxerga meio do lado do PT essa narrativa, não, o Lula venceu o embate porque trouxe a discussão dos juros. E de um outro lado, outras pessoas dizendo, não, o Roberto Campos Neto se saiu melhor porque tudo bem, baixou a cabeça, mas tecnicamente ele não se moveu, né? Não teve nenhuma mudança. Mas tem um perdedor tão claro, né? Que é o país, porque você teve um aumento no custo da dívida pública. O Tesouro está pagando mais caro para rolar a sua dívida. É isso que eu acho que parece que não fica claro, às vezes, para as pessoas, de que esse embate, que não acabou agora, que é um embate político, que vai voltar, ele tem um custo.